É preciso recomeçar. Psicografia de Célia Xavier de Camargo, pelo Espírito Eduardo, parte 1. Capítulo 1. A vida em família. A porta da frente bateu com força. A mulher, com a barriga encostada na pia da cozinha, estremeceu de susto. Deu um pulo, com o coração batendo rápido, descontrolado. Sabia que o ambiente da casa, tranquilo até aquele momento, mudaria drasticamente. Ouviu as passadas firmes e pesadas em direção à cozinha e prendeu a respiração tensa, tentando controlar as pernas trêmulas. Um homem alto, forte e musculoso entrou, os cabelos castanhos curtos e cacheados, com os primeiros fios grisalhos nas têmporas, estavam despenteados. O rosto claro, de compleição sanguínea, avermelhado em virtude do calor, e a roupa que ele vestira limpinha pela manhã, toda suja de graxa. O recém-chegado lançou os olhos castanhos esverdeados sobre o fogão, onde as panelas fumegavam, exalando um cheiro bom de comida. Depois olhou em torno e com seu vozeirão exclamou: "Por que a mesa ainda não está arrumada, mulher?" Laura enxugou as mãos no avental e desculpou-se gaguejando. "Estava terminando o almoço e já ia colocar os pratos, Afonso." "Não demora nada. É só o tempo de você lavar as mãos e a comida estará na mesa." Resmungando qualquer coisa entre dentes, o homem tomou o rumo do corredor, dirigindo-se ao banheiro, enquanto ela rapidamente estendeu uma toalha velha sobre a mesa, colocou os pratos, os talheres, os copos e em seguida as panelas. Com a cara fechada, Afonso sentou-se à mesa. "O que temos para comer hoje?" "Fiz aquele picadinho de carne com legumes que você gosta tanto, querido." Ele não disse nada. Limitou-se a estender o prato para que ela o servisse. "Onde estão os moleques?" "Os meninos ainda não chegaram da escola, Afonso." "E por que não? O que é que ficam fazendo na rua?" vociferou ele, batendo com o punho fechado na mesa. "Ainda não é meio-dia, querido. Você veio almoçar mais cedo hoje?" respondeu ela com brandura. "Ah." Ele começou a comer de cabeça baixa. De repente, olhou em torno e resmungou de novo: "Onde está o pão?" Laura correu até o armário, pegou a cesta de pães e colocou-a sobre a mesa. Enquanto isso, eles ouviram vozes infantis, alegres e descontraídas, que se aproximavam do portão. A porta da sala se abriu e 3 meninos entraram. Deixando as mochilas na sala, correram para a cozinha. "Mãe, estamos com fome!" exclamou o pequeno entrando afoito. Ao ver o pai sentado, a comer de cabeça baixa, o garoto encolheu-se, parou temeroso e murmurou: "Bom dia, papai." Afonso sequer levantou a cabeça, parou a colher que levava à boca e, sem fitar o menino, rosnou: "É desse jeito que vocês entram em casa parecendo um bando de cavalos em disparada?" "Desculpe, papai, não acontecerá mais." Os outros 2 estavam parados à porta, ouvindo, sem coragem de entrar na cozinha. "O que estão esperando vocês 2? Vão ficar parados na porta a tarde inteira?" Os 2 garotos aproximaram-se em silêncio, sentaram-se timidamente sem pronunciar uma palavra, enquanto a mãezinha os servia com carinho. Depois, Laura pegou um prato e serviu-se também, encostando-se na pia para comer. Nunca se sentava junto com eles. Acostumara a fazer a refeição de pé para mais facilmente servir a família, especialmente o marido. Com os braços sobre a mesa, a cabeça enterrada no prato, o Brutamontes comeu em silêncio. Ao terminar, levantou-se, quase derrubando a cadeira. "Veja se faz alguma coisa melhor, mulher. A comida estava uma droga, quero bife." Levantando os olhos para ele, Laura desculpou-se. "Então deixe o dinheiro, Afonso. Não tenho mais nada comigo." Ele praguejou, colocando a mão na cintura. "O que você fez com o que lhe dei ontem? Está gastando demais, assim eu não aguento." "O dinheiro que você deixou era pouco e não deu para as despesas. Além disso, preciso pagar as contas de água e de luz." Enfiando a mão no bolso, ele retirou 2 notas de R$ 10 e jogou na mesa. "Tome, não gaste tudo. Sou sozinho para ganhar e todo mundo para gastar. Assim não dá." A esposa baixou a cabeça e não disse nada. Os R$ 20 dariam para as pequenas despesas. As contas teriam que esperar. Afonso entrou no banheiro e logo depois, saindo, encaminhou-se para a porta da rua, batendo-a com estrondo.
A esposa e os filhos se respiraram aliviados. Trocaram um olhar e sorriram. O ambiente modificou-se por completo. E então, meus queridos, como foram hoje na escola? Perguntou a mãe, sentando-se junto com eles. Bruno caçula, de apenas 5 anos, ergueu os grandes olhos aveludados e deu um grande sorriso. Mamãe, hoje a professora me elogiou. Diz que sou muito inteligente. É mesmo, meu filho, que bom. Mas você é mesmo muito inteligente? Vocês 3 são muito inteligentes. Júnior, o mais velho, de 12 anos, e o mais calado dos 3, delatou. Mamãe, a professora do Zezé mandou um recado para a senhora aparecer na escola. José Antônio, de 8 anos, que todos chamavam de Zezé, baixou a cabeça temeroso. O que houve, meu filho? Indagou a mãe com ternura. Nada, mamãe, não aconteceu nada. Está bem, não se preocupe. Irei à escola depois que terminar de arrumar a cozinha. Zezé levantou os olhos úmidos com raiva do irmão e entregou. E você, que andou brigando com aquele seu colega, o Fábio? É verdade, meu filho. Andou brigando na escola? Perguntou a mãe apreensiva. Não foi nada, mamãe. Foi uma briguinha à toa. Mas deve ter um motivo que houve, meu filho pode falar. Na escola todo mundo sabe que não gosto que me chamem de Afonso. E o Fábio vive me desafiando, mas só batemos boca, nada sério. A mãe colocou a mão no braço do filho com carinho e considerou. Meu querido, você não pode se irritar só porque chamam de Afonso, é o seu nome e é lindo. O garoto virou a cabeça para o outro lado chateado, mas a senhora sabe que não gosto dele, prefiro que me chamem de Júnior. A mãe entendeu perfeitamente. O filho rejeitava o nome por causa do pai. Olhando, cada um deles justificou. Meus filhos, seu pai está assim porque tem tido alguns problemas na oficina. Ele não é mau, apenas não sabe se controlar. Mãe, ele não gosta de nós. Trata mal a senhora e isso eu não posso suportar, contestou Júnior. Com lágrimas nos olhos, Laura fitou os filhos e disse, ele vai mudar. Mas nós precisamos ajudá-lo. Somos 4 e temos condições de fazer do nosso lar um lugar bom para se viver. Nunca se esqueçam disso. Se nós queremos mudar o ambiente da nossa casa, nós podemos fazê-lo. Juntos conseguiremos. Conversaram um pouco mais, depois cada um foi cuidar das suas obrigações. Sentaram-se à mesa da sala de jantar para fazer os deveres da escola. Laura arrumou a cozinha, tomou banho, vestiu-se e avisou os filhos que iria sair. Fez-lhe algumas recomendações e completou. Vou fazer umas comprinhas e depois passar na escola. Júnior, cuide dos seus irmãos, não demoro. Ela ganhou a rua caminhando apressada. Em pensamento, passava em revista tudo o que tinha de fazer. Não podia esquecer de nada. Preocupada com Zezé, resolveu passar primeiro na escola. Entrou e perguntou pela professora Adélia. Informaram que estava na sala dos professores. Para lá se dirigiu. A professora, que tomava um cafezinho naquele momento, sorriu ao vê-la. Aceita um café, Laura? Aceito com prazer. Recebi seu recado, Adélia. Quer falar comigo? Sim, sente-se, convidou, entregando a Laura a xícara fumegante. Do que se trata? Indagou a mãe aflita. É o seguinte... O rendimento escolar do José Antônio vem piorando a cada dia. Ele não presta atenção nas aulas, não faz as tarefas direito e, em virtude disso, as notas dele nas últimas provas foram baixas. Ele está com algum problema? Observei que parece tenso, preocupado, como se andasse sempre temeroso de alguma coisa. A professora parou de falar por alguns instantes, tomando mais um gole de café. Depois prosseguiu. E em casa, como ele tem se comportado? Laura fitava a professora, pensando em todos os problemas que vivenciavam. Sem coragem para falar, tinha vergonha, afinal, respondeu. Realmente, não sei o que está vendo com Zezé, Adélia. Vou conversar com ele e procurar ajudá-lo. Às vezes, é coisa de momento, sabe como é? Ele é um menino muito sensível, tímido, e por qualquer motivo fica diferente, se fecha. Está bem, Laura. Se souber de algo, avise-me, sim? Sem dúvida. Até logo, Adélia, e obrigada. A mãe despediu-se da professora e encaminhou-se para o mercado, mas não conseguiu esquecer a conversa preocupada com o filho. Certamente, o problema estava no relacionamento com o pai, que deixava todos inseguros, tensos, medrosos.
No mercado, Laura gostava de ver todos os itens, de observar as embalagens, ver as novidades, mesmo que não fosse comprar. Aquela era a sua distração, não tinha momentos de lazer, e o tempo que passava no mercado era uma diversão para ela. Afinal, a renda que tinham mal dava para as despesas básicas. Sabia que os filhos precisavam de roupa, de calçados. A casa precisava de alguns reparos. A geladeira estava velha pedindo outra. O fogão funcionava por puro milagre. Muitas vezes, tomava um banho frio porque o chuveiro era antigo e queimava. As contas de água e energia elétrica estavam atrasadas, mas também outras se acumulavam na gaveta. Na verdade, era preciso dar um jeito de aumentar a renda da família, mas como? Nesse dia, caminhando pelas bancas, preocupada ainda com Zezé, ela não prestava atenção em nada. De repente, viu uma senhora idosa que se aproximou de uma banca, portando uma cesta de fibra trançada, coberta com pano alvo e muito limpo. Enquanto Laura observava alguns queijos diferentes, sua paixão, a outra mulher falava com a dona da banca, entregando-lhe grandes pães caseiros, acondicionados em sacos plásticos. A proprietária conferiu a quantidade, fez a conta e entregou o dinheiro para a vendedora. Não deveria ser muito, mas o sorriso daquela mulher humilde, simples e simpática atraiu a atenção de Laura. Enquanto a dona da banca atendia uma freguesa que chegara, Laura dirigiu-se à velhinha. A senhora está de parabéns. Seus pães são lindos. A senhora sempre os vende aqui? Sim. Temos compradores fiéis e, graças a Deus, nunca me falta trabalho. Bem, preciso ir andando. Tenho ainda outras entregas de pães e roscas doces e não posso me atrasar. Até logo. Laura despediu-se da senhora e começou a refletir sobre a própria vida. Quem sabe também poderia ter uma renda extra, vendendo alguma coisa que pudesse atrair as pessoas. Quem sabe fazer bombons e docinhos para vender. Ela não entendia de bombons, mas talvez pudesse até fazer um curso rápido, desses que são oferecidos em um dia ou dois. A disposição daquela velhinha deixou-a mais animada, afinal, ela era nova, cheia de vida e de saúde. Agora precisava voltar para casa e passar roupas, porque se Afonso não encontrasse suas camisas preferidas no armário, teria problemas. Laura tinha uma vizinha que sempre comprava jornais. Pensou em procurá-la. Por sorte, encontrou Gertrudes no portão. Aproveitou para pedir emprestado o jornal do dia. A vizinha, sua amiga, entrou, pegou o jornal e entregou a Laura, que ficou de devolver rapidinho. Entrando em casa, ela procurou nos classificados e achou o que queria. Anotou o endereço, o horário dos cursos que poderiam interessar e o valor da inscrição. Correu até a casa da amiga para devolver o jornal. Agradeceu a gentileza e, toda feliz, voltou guardando muito bem as informações. Afonso não poderia nem sonhar com o que ela planejava. Se ele soubesse, não concordaria nunca. As crianças que assistiam ao filme na TV estranharam seu aspecto animado e sorridente e perguntaram se acontecera alguma coisa, e ela respondeu tranquila: apenas estou contente. Só o fato de ter vocês, meus filhos, já é razão suficiente para ficar feliz. Terminem de ver o filme e tomem banho. Quando o papai chegar, quero todos prontos para o jantar. Quando o marido chegou, ela estava com a roupa passada, o jantar pronto e tudo em ordem. Tinha até colocado um vaso de flores na sala. Eram hortênsias, cultivadas no jardim, flores das quais o marido gostava muito. Esperava agradá-lo com esse carinho, tornando-o menos ríspido e mais afável. Ao ouvirem a porta da rua se abrindo com estrondo e as passadas firmes e cadenciadas de Afonso, a alegria desapareceu do rosto deles. O dono da casa vinha com o ânimo ainda pior do que no almoço. Os cabelos encaracolados e despenteados, fisionomia carrancuda, olhos vermelhos, injetados de sangue, com expressão de poucos amigos, e a roupa ainda mais suja de graxa. Adentrou a casa indo direto para o banheiro. Tomou seu banho e depois, dirigindo-se ao quarto de casal, pôs-se a gritar: Laura, onde está minha camisa azul? A mulher correu para o quarto e, abrindo o guarda-roupa, mostrou a camisa. Está aqui, Afonso. Precisa gritar desse jeito, assustando as crianças? Cale a boca, mulher.
Eu grito quanto e quando quiser, não me amole, a casa é minha e sou eu que mando aqui. Diante da grosseria, Laura saiu do aposento com vontade de chorar, porém controlou-se. Acalmou os meninos que ouviram a gritaria e pediu que se sentassem à mesa para aguardar o pai. Ao entrar na cozinha, Afonso estava com aparência completamente diferente, mais apresentável, com roupa limpa, barba feita, cabelos penteados com gel, parecia outra pessoa. Exalava um cheiro bom de colônia pós-barba. Laura colocou a tigela de sopa na mesa, a cesta de pães e um jarro de refresco de laranja. Ele reclamou imediatamente. O que é isso, mulher? Sopa? Prova, está bem gostosa. É só isso que você tem para oferecer ao seu marido? É o que eu pude fazer. É comida boa e substanciosa. Os meninos adoram sopa. Pois eu não. Tire essa porcaria daqui. Com raiva, bateu o braço no prato, esparramando sopa sobre a mesa e em cima das crianças que pularam de susto. Bruninho começou a chorar e ela correu para acalmá-lo. Afonso levantou-se da mesma hora enraivecido. Chegando à sala, viu o vaso de flores e, com violência, deu-lhe um safanão, espatifando-o no chão e espalhando a água e as flores num assoalho de madeira. Por que fez isso, Afonso? Gaguejou Laura, assustada. É com isso que você gasta o meu dinheiro com flores? Esbravejou ele. Não, essas flores foram colhidas no nosso jardim e você sempre gostou delas. Mas ele já não ouvia, saindo porta fora e batendo o portão, enquanto eles ouviam seus passos que se afastavam na rua. Respiraram aliviados. Laura recolheu as flores despetaladas e, enquanto secava o piso, tentou em vão conter as lágrimas. Em seguida, levou o pano para a área de serviço e aproveitou para se recuperar, enxugando o rosto para que os filhos não vissem como se abalara. Depois todos voltaram para a mesa e tomaram a deliciosa sopa que ela fizera com tanto amor e que agora tinha um sabor meio amargo, de tristeza e de desânimo. Não se deixando abater, Laura procurou animá-los. Meus filhos, não fiquem tristes. Tudo vai mudar. Nós ainda teremos uma vida muito boa, acreditem. Tenham confiança em Deus. Capítulo 2. Dificuldades domésticas. Na manhã seguinte, Laura levantou bem cedo, preparou o café para o marido e para as crianças. Depois voltou para o quarto. Afonso estava no banheiro tomando banho e ela aproveitou para arrumar a cama e guardar as roupas que ele deixara espalhadas. Ele chegara bem tarde, ouviu quando abriu a porta e, trombando nos móveis, foi para a cozinha. Ainda bem que os meninos não acordaram, pensou. Há alguns meses, andava muito preocupada com o marido. Todas as noites ele se arrumava e saía, voltando a altas horas, o mais preocupante, sempre cheirando a bebida, mal podendo manter-se nas pernas. Houve um dia que tombou na sala e ela, que cochilara no quarto com o livro nas mãos, acordou assustada com o barulho. Correu até lá e o encontrou no chão, falando mole, completamente embriagado. Alto e pesado, foi com muita dificuldade que o ajudou a levantar-se, levando-o para a cama, onde ele caiu em sono profundo. Na manhã seguinte, Afonso não se lembrava de nada. Laura percebia que a situação só piorava. Procurava esconder o problema dos filhos, mas era difícil. Uma noite, quando o homem chegou de madrugada, como ela se atrevesse a reclamar da demora, ele se pôs a gritar com a voz empastada, acordando os filhos que correram à sala para saber o que estava acontecendo. De pijama, carinha de sono e cabelos despenteados mostravam espanto. Sem saber o motivo daquela gritaria, a mãe tentou acalmá-los. Não foi nada, queridos. Papai bebeu um pouco, mas logo estará bom. Voltem para a cama e durmam sossegados. Amanhã vocês precisam levantar cedo. Júnior, Zezé e Bruno saíram da sala sem uma palavra e foram para o quarto. Mas o fato de ver o pai tinha mexido muito com eles. No dia seguinte, tocaram no assunto. A mãe, porém, evitou comentários, afirmando que não tinha acontecido nada demais. Apenas um deslize de Afonso, que fora a uma festa com amigos e beber um pouco além da conta. Lembrando-se desse fato, Laura respirou fundo. Será que convencer os meninos? Dobrou as roupas e guardou-as no armário. Depois, pegou as peças sujas para colocar com aquelas que seriam lavadas.
Ao segurar uma camisa, justamente aquela usada pelo marido na noite anterior, sentiu um cheiro de perfume estranho. Levou as narinas e percebeu que era perfume de mulher. Ficou indignada. O sangue subiu-lhe à cabeça e quando Afonso saiu do banheiro, cobrou. Que perfume é esse na sua camisa, Afonso? Que perfume, mulher? Não tem cheiro nenhum. Está ficando doida? Veja lá se eu quero outra mulher para tentar meu juízo. Uma já é demais. Laura não disse mais nada. Saiu do quarto e foi para a cozinha ver se os filhos estavam tomando o café direitinho. Eles já haviam acabado de tomar o leite, comer o pão com manteiga e pegavam as mochilas. Ela entregou os lanches para cada um e acompanhou os filhos até o portão, alertando. Cuidado, ao atravessar as ruas, olhem para os dois lados. Nós sabemos, mãe, respondeu Zezé. Eu sei que vocês sabem, meus filhos, mas nunca é demais repetir. Como os maiores, antes de ir para a aula, levavam o irmão caçula para a pré-escola, recomendou ao mais velho, Júnior, não desgrude do Bruno, segure-o pela mão e não o largue em hipótese alguma, está bem? Eu sei, mamãe, faço isso todo dia, pode confiar em mim, tchau. Tchau, meus filhos, que Deus os acompanhe. Laura observou as crianças até que viraram a esquina. Em seguida, entrou Afonso. Terminava de tomar o café e já se aprontava para sair. Continuou calada, enquanto lavava as louças. Ele saiu sem dizer nada, sinal de que está se sentindo culpado, pensou ela. A manhã foi difícil. Não bastavam todos os seus problemas, agora tinha outro para se preocupar. Pegou as roupas sujas e levou para a área de serviço, colocando no tanque. Separou as mais delicadas numa bacia e as outras mergulhou na água, deixando de molho. Fazia tudo automaticamente. Seu pensamento estava longe. Lembrou-se de quando ela e o marido se conheceram. Era muito jovem, uma adolescente, e apaixonou-se por ele assim que o viu. Afonso era um rapaz bonito, sedutor e jogava basquete. Laura não perdia um jogo. Mais velho do que ela há alguns anos, terminava o 2º grau, enquanto ela concluía a 8ª série. Logo começaram a namorar. No início foi uma maravilha, tudo perfeito. Depois, com o passar do tempo, o rapaz foi se modificando. Como não tinha uma definição em termos de tendência profissional, fez vários vestibulares para diferentes cursos e não passou em nenhum. Na verdade, Afonso nunca gostara de estudar, tentou até medicina por influência do pai, mas não conseguiu e deu graças a Deus quando não foi aprovado. Não era isso que queria. Cansado dos fracassos sucessivos do filho, o pai resolveu conversar sério com ele, chamando-o à responsabilidade. Sem saída, Afonso acabou sendo sincero com o pai, deixando claro que não tinha interesse por medicina ou por qualquer outro curso. O pai fez um gesto com as mãos de quem não estava satisfeito, porém, sem alternativa, reconheceu a posição do outro. Depois, olhando o filho de frente, considerou: bem, se é assim que você pensa, Afonsinho, não insisto mais. No entanto, precisa se definir, afinal, já está na idade de escolher seu futuro, tomar um rumo. Não pode continuar nessa vida de jogador de basquete, de garotão sem responsabilidade, sem uma profissão, sem perspectiva. Então seja franco comigo. O que você quer fazer da sua vida? Do que você realmente gosta, meu filho? Perguntou o pai. Resolvido a acatar o desejo do filho e cansado de pagar cursinhos e vestibulares sem qualquer resultado, Afonso pensou um pouco e respondeu: pai, eu gosto mesmo de lidar com carros. Lidar com carros? Estranhou o pai. Sim. Gosto de saber como funcionam as máquinas, estudar as peças, descobrir os defeitos, fazê-las funcionar. É isso. Então, por que quer ser mecânico? Indagou o pai perplexo. É isso aí, pai. Está aí uma coisa que eu gostaria de fazer. Extremamente desapontado, o pai caiu sentado numa poltrona, sem acreditar que seu filho único, seu único herdeiro, queria ser mecânico. E você seria feliz como mecânico, Afonsinho? Sim, eu seria feliz, meu pai. O pai guardou o silêncio por alguns segundos, pensativo. Depois, olhando para o filho, concordou. Então, se é isso que realmente quer, que você seja um bom mecânico, de qualquer forma, vai precisar fazer um curso, estudar tudo sobre mecânica. Procure se informar e depois me avise.
Quando estiver preparada, eu lhe darei uma oficina de presente e você vai viver do seu trabalho, está bem assim? Afonso ficou todo feliz. Quando as aulas terminaram e ele concluiu o segundo grau com muita dificuldade, respirou aliviado. Matriculou-se num curso de mecânica de automóveis. Alguns meses depois, Laura ficou grávida e eles resolveram se casar. Afonso considerou que já aprendera tudo o que precisava para poder ter a própria oficina mecânica. Conversou com o pai e explicou a situação. Sabia de um local desocupado cujo aluguel era razoável. Levou o pai para ver o prédio. Alberto o examinou com ar de entendido e depois concordou, fazendo algumas sugestões necessárias para facilitar o atendimento dos fregueses, que Afonso aprovou, admirado com a praticidade do pai. O local foi rapidamente reformado e equipado, para a alegria do rapaz, que não desejava outra coisa da vida. Desse modo, nem Laura nem Afonso fizeram uma faculdade. Aliás, ela sequer completou o segundo grau. Casaram-se e foram cuidar da família. Há 13 anos estavam juntos e agora tinham 3 filhos maravilhosos. Durante esse período, porém, Afonso mudara muito. Não era mais aquele jovem bonito e galanteador que atraía as mulheres. Deixando de praticar esporte, acabou engordando um pouco. Depois, começou a beber e tornou-se um homem bruto, violento e desagradável, que em nada lembrava aquele jogador de basquete por quem Laura se apaixonara um dia. Recordando o passado, Laura chorava, tendo nas mãos uma foto de Afonso no porta-retratos. O marido usava o uniforme do time e segurava uma taça. No dia em que ganharam um campeonato regional de basquete, ser o primeiro colocado nessa competição, levar a taça, fora muito importante para o time, especialmente para Afonso, que era o capitão. Ela não entendia por que o homem mudara tanto, tornara-se outro. Seria culpa dela. Mas sempre tinha procurado fazer o melhor, jamais se descuidava da casa, valorizando a família acima de tudo. O que poderia ter acontecido? No fundo, Laura reconhecia que as coisas, desde o começo, não tinham sido fáceis. Iniciar uma vida em comum com uma mulher grávida, que dorme muito e que enjoa a todo instante, certamente não foi agradável. Além disso, ele lutava com dificuldades do sustento. A oficina que ele julgou logo estar cheia de clientes foi uma decepção, pois os fregueses só foram chegando aos poucos. No primeiro mês, consertou apenas 2 carros. As contas começaram a se acumular e havia necessidade de cuidar do enxoval do bebê, preparar um quarto e pensar nas despesas com o parto e o hospital. Tudo isso o atormentava. Depois de muito pensar, Afonso resolveu pedir uma ajuda ao pai. No sábado, depois de trocar ideias com Laura, telefonou, dizendo que precisava falar com o pai. Este convidou os dois para um almoço no domingo. No dia seguinte, foram à casa paterna. Ao ver a residência grande e confortável, com amplo gramado na frente e um jardim muito bem cuidado, Afonso sentiu saudades daquele tempo em que a existência corria leve e solta, sem responsabilidades ou problemas. Laura entrou com o coração apertado. Sabia que os sogros não gostavam dela, considerando-a culpada pelo filho ter casado tão cedo. Afonso segurou na mão dela bem apertado. Ela não sabia se ele queria dar forças para ela ou se era ele quem precisava se fortalecer. Afonsinho, meu filho, que prazer recebê-los aqui em casa. Como vai, Laura? Seja bem-vinda. Cumprimentou-os Marita, aproximando-se do casal. Em seguida avisou o marido que estava no escritório. Alberto, querido, Afonsinho e Laura chegaram. O pai veio cumprimentá-los sorridente. Dessa forma, recebidos carinhosamente pelo casal, puderam relaxar, esquecendo-se temporariamente do motivo que os levara até ali. Como o tempo estivesse bom e a temperatura elevada, o almoço foi servido na varanda, cercada de plantas e flores perto da piscina. Tudo estava delicioso e conversaram bastante. Terminada a refeição, o pai convidou o filho para conversar em outra sala, enquanto as mulheres distraíam-se com as flores do jardim, as quais atraíram a atenção e o interesse de Laura. Caminhando entre os canteiros, observando a beleza das plantas, as 2 mulheres conversavam. Marita gentilmente indagou: "Conte-me, querida, como tem passado. Sei por experiência própria que a gravidez não é uma época fácil para a mulher."
Agora estou bem, dona Marita. As náuseas passaram e já consigo comer normalmente. Sinto um pouco de dor nas costas, mas disseram-me que é normal em virtude do crescimento do bebê. É verdade. A criança vai ocupando cada vez mais espaço e pressiona a coluna vertebral, ocasionando essas dores nas costas. Fico feliz por você não ter mais enjoos tão terríveis. Com quantos meses de gestação você está mesmo, Laura? Não sei ao certo, mas me parece que estou entrando no 5º mês, respondeu a futura mamãe. Com os olhos arregalados de espanto, a senhora indagou. Como assim não sabe? Pois é, eu não sabia que estava grávida. Só percebi quando a menstruação não veio e assim mesmo depois de algum tempo. Como não sou regulada, não me dei conta, até começar a sentir sintomas estranhos. Marita olhou-a como se ela fosse um ser de outro planeta, considerando. E o médico? Com uma ultrassonografia, eles podem precisar com exatidão o tempo da gestação e aproximadamente a época do parto. Laura sentia-se constrangida diante da perplexidade da sogra. Sei disso, dona Marita, porém, como estamos em dificuldades, ainda não pude ir ao médico, isto é, quer dizer, não temos um plano de saúde e tudo fica mais difícil. Não tem plano de saúde? Isso significa que ainda não fez o pré-natal? Exatamente. Mas se é assim, Afonsinho que paga uma consulta, ora essa. Quando fiquei grávida, Alberto imediatamente levou-me ao médico da família e tive acompanhamento o tempo todo. Laura, constrangida com a conversa, procurava manter a calma diante daquela mulher que nunca tivera problemas de falta de dinheiro na vida e que desejava impor seus padrões. Dona Marita, eu sei perfeitamente que esse seria o procedimento normal, mas tendo em vista as circunstâncias ainda não foi possível. E garanto que não é por culpa minha ou do Afonso. E por culpa de quem, então? Laura pensou um pouco e respondeu com lágrimas nos olhos. Da vida. A dona da casa abriu a boca para retrucar, porém calou-se. O marido se aproximava chamando. Ah, aqui estão elas. Marita, nosso filho, quer ir embora. A senhora olhou o marido e o filho que se aproximavam e sua fisionomia abrandou-se. Afonsinho, quer ir embora, meu filho. Ainda nem aproveitamos a piscina, está tão quente e seria bom para nos refrescarmos. O rapaz abraçou a mãe com carinho e explicou. Mamãe, outro dia eu e Laura viremos com mais tempo. Agradeço ao almoço, que estava ótimo, mas agora precisamos ir. Por que, meu querido? Hoje é domingo. Sei disso, mamãe, mas preciso trabalhar. Deixei um carro na oficina e tenho urgência de entregá-lo. O proprietário vai precisar dele amanhã cedo. Se é assim, despediram-se afetuosamente, prometendo retornar em outra oportunidade. Entraram no carro. Afonso deu partida e saíram acenando adeuses. Laura estava com um nó na garganta e um desejo intenso de chorar, porém procurou se controlar. Chegaram em casa e Afonso se jogou no sofá da pequena sala. Então, querido, como foi a conversa com seu pai? Ele respirou fundo e sintetizou. Difícil. Laura não resistiu mais e desatou em choro sentido. Ao vê-la naquelas condições, o marido a envolveu em um abraço, tranquilizando-a. Não chore, querida, está tudo bem. Eu disse que foi difícil, mas não disse que foi improdutiva. Relaxe. Papai vai nos arrumar o dinheiro para pagar as contas e fazer as despesas como enxoval, parto, médico, hospital, tudo. Vou respirar mais sossegado de agora em diante. Laura, que havia parado de chorar para ouvi-lo, voltou a chorar depois de alívio. Naquela noite, dormiu a noite inteira serena. Procurou esquecer o diálogo com Marita e apenas pensar no filho ou filha que estava chegando. Afonso, apesar de mostrar-se tranquilo e risonho, no fundo trazia o peito apertado. Para não deixá-la triste e preocupada, não contar o teor da conversa com o pai, que fora muito difícil e desagradável, com cobranças e insinuações. No entanto, intimamente, mantinha-se apreensivo. Seu pai fora muito claro por ocasião do casamento, dera-lhe uma casa, montara-lhe uma oficina e avisara que ele precisaria viver com os próprios recursos. Se não quisera fazer um curso superior, se for irresponsável, gerando um filho de uma moça qualquer, sendo obrigado a casar-se tão jovem, arcaria com a responsabilidade, então, que se virasse. Afonso tentou explicar.
Amava Laura, e ela não era uma moça qualquer, mas a sua mulher. E ela ficara desesperada diante da gravidez. Não se casara com ele, interessada no dinheiro da família, assim, acabaram chegando a um acordo. Afonso humilhara-se, implorando ao pai uma ajuda. A certa altura da conversa, disse que o pai não precisava dar o dinheiro, mas apenas emprestar. Comprometia-se a pagar dentro do possível. Trabalharia dia e noite sem descanso, mas devolveria a importância ao pai. Nesses termos, fora fechado o acordo. Entretanto, após o diálogo, Afonso sentiu-se esgotado, sem forças, e inventou uma desculpa para afastar-se o mais depressa possível daquela casa. Diante da atitude do pai, desejava abrir-se com a esposa, chorar no ombro dela. No entanto, ao vê-la chorando, procurou fortalecer-se, recobrar o ânimo para ajudá-la. Afinal, Laura estava em uma época muito difícil, um período de maior sensibilidade, e precisaria de todo o seu apoio. Capítulo 3. Expectativas. Sentindo os pés molhados, Laura deu-se conta da realidade. Pensando na vida, recordando o passado, deixou aberta a torneira do tanque, que encheu até transbordar. Rapidamente fechou a torneira e pegou um rodinho para enxugar o piso. Nesse momento, olhou as horas e viu que já era tarde e precisava fazer o almoço. Enxugou o chão e, deixando a roupa no tanque, foi para a cozinha. Ainda bem que havia feijão cozido, Afonso não comia sem feijão. Abriu a geladeira. Havia molho de tomate que sobrara de uma macarronada e um pouco de carne moída. Resolveu fazer panquecas que todos apreciavam. Quando os filhos chegaram da escola, o almoço estava pronto. Entraram alegres, correndo para abraçá-la. Antes de deixar as mochilas no quarto, o pequeno Bruno colocou a lancheira sobre a mesa e, todo satisfeito, entregou à mãe uma folha dobrada. Mamãe, olha o desenho que eu fiz para você. Com imenso carinho, Laura abriu a folha enquanto a examinava com atenção. Ele informou: é nossa família. Os traços simples e infantis, percebia-se que ele desenhara a mãe, a si mesmo, um tamanho menor, segurando a mão dela, e do outro lado os irmãos Zezé e Júnior. Ele não desenhara o pai. Seu desenho está lindo, meu filho, mas não está faltando alguém? O pequeno baixou a cabeça e não disse nada. Ela acariciou-lhe a cabecinha e colocou a folha sobre o balcão, ordenando: agora, todos para o banheiro lavar as mãos. Logo papai chega e vamos almoçar. Não demorou muito. Afonso entrou pisando duro e foi direto para o banheiro. Os meninos acomodaram-se em seus lugares, esperando por ele. O pai sentou-se e Laura pôs as iguarias na mesa. A última foi a travessa das panquecas que tinham ido ao forno para derreter o queijo ralado. Os garotos exultaram. Afonso, embora também gostasse de panquecas, resmungou para não perder o hábito. Almoçaram em silêncio. Ao terminar, o pai foi pegar uma laranja na fruteira e deu com a folha. Que porcaria é essa aqui? Perguntou com maus modos. Não fale assim, Afonso. É um lindo desenho que o Bruno fez. Ele examinou o desenho e entendeu perfeitamente a linguagem infantil. Depois amassou o papel jogando no chão. Para mim, continua sendo uma porcaria. O pequeno baixou a cabeça e começou a chorar silenciosamente, enquanto Afonso saía batendo a porta. A mãe abraçou o filho e, enquanto colocava este no colo, explicou: papai não fez por mal, meu querido. Ele não entendeu seu desenho. Júnior e Zezé pegaram a folha do chão, desamassaram-na e, vendo as figuras, trocaram um olhar de entendimento, comentando baixinho: acho que ele entendeu bem demais. O pai não podia gostar mesmo, disse Zezé. Claro que não. Quem sabe agora ele perceba que não faz parte da família, completou Júnior. A mãe, que escutara o comentário, reagiu: meus filhos, não é assim que vamos resolver nossos problemas. Ele é o pai de vocês e devem amá-lo. Júnior cruzou os braços e fitou a mãe revoltado. Amá-lo de que jeito, mamãe? Ele não nos dá atenção, carinho, nada. Só nos agride a senhora. Parece um estranho dentro de casa. Não fale assim, Júnior. É seu pai que mantém esta casa e é graças a ele que não nos falta o que comer. Apenas precisa de ajuda neste momento. O que a gente faz quando alguém precisa de ajuda? Temos que compreender e ajudar. E nós, mamãe, quem vai nos ajudar? Retrucou o menino.
O pequeno Bruno, que havia parado de chorar para escutar a conversa, lembrou: quando meu gatinho se machucou, eu o ajudei, peguei no colo e cuidei do machucado dele. As palavras de Bruno mostraram que ele tinha entendido bem o que a mãe dissera. Laura deu um sorriso, colocando o menino no chão. E você agiu muito bem, meu filho. Agora chega de conversa. Vocês terminaram de almoçar, então Júnior e Zezé podem descansar um pouco, mas depois vão fazer os deveres de casa. E você, Bruninho, vai brincar no quarto, está bem? Depois que as crianças saíram, Laura tirou a mesa e começou a lavar a louça. Enquanto isso, pensava: preciso dar um jeito de ganhar dinheiro, não sei quanto tempo vou suportar essa situação. Enquanto o problema for comigo, eu suporto. Se atingir meus filhos, terei que tomar uma atitude. Infelizmente, não aprendi a fazer nada que possa vender, a não ser cozinhar, o que faço razoavelmente. Preciso ver sem falta aquele curso de docinhos. Assim refletindo, Laura terminou de arrumar a cozinha e foi para o tanque. Lavou toda a roupa que estava de molho e estendeu-a no varal. Porém, continuava a pensar, tentando achar uma saída para a situação. Cansada, tirou o avental e sentou-se na sala para descansar um pouco. Automaticamente ligou a TV. Pensando nas suas dificuldades, não prestava atenção no programa, nem via as imagens. Nesse momento, acabaram o intervalo comercial e apareceu uma senhora simpática e sorridente na tela, que ensinava a fazer uma receita de frango no forno, com cebolas, pimentão, tomates e azeitonas. Como Laura gostava de cozinhar, prestou atenção na receita, que era fácil. O mais interessante, porém, é que a senhora afirmou que após essa receita iria ensinar a fazer um tipo de bombom. Entusiasmada, achando que aquilo era uma ajuda dos céus, correu e pegou uma caneta, seu caderno de receitas, e sentou-se aguardando. A senhora logo apresentou o frango, recém-saído do forno e de aparência apetitosa. Em seguida, passou a receita de bombons. Laura anotou tudo, inclusive as dicas da apresentadora para variar os recheios e maneiras de criar embalagens bonitas e atraentes aos olhos dos consumidores. Ela estava tão animada e ansiosa que não queria esperar o dia seguinte. Pegou a bolsa, avisou os filhos de que ia fazer compras e saiu. Tinha algum dinheiro e queria testar a receita. Comprou chocolate em barra, coco ralado, leite condensado e forminhas para embalar. Voltou para casa e foi logo para a cozinha. Quando os meninos sentiram o cheiro gostoso de doce se espalhando pela casa, correram para perto da mãe. Após alguma dificuldade de principiante, até para encontrar o tamanho certo, ela conseguiu enrolar os bombons, passando pelo chocolate derretido em banho-maria. Esperou secar, acondicionou nas forminhas e, toda orgulhosa, apresentou aos filhos. Provem, vejam como ficaram. As crianças comeram e adoraram. Mamãe está uma delícia, disse Zezé. Sensacional, disse Bruninho, com voz infantil e pausada, separando bem as sílabas, usando a palavra nova que tinha aprendido na escola. Nunca provei nada melhor, mamãe. A senhora se superou. Mas por que resolveu fazer esses bombons hoje? Perguntou Júnior. Eles estavam todos em torno da mesa. Laura sentou-se e indagou. Vocês acham que alguém compraria? Claro, responderam Zezé e Bruninho em uníssono. Essa é uma intenção, mamãe? Quis saber Júnior atento. Sim, meu filho. Estou pensando seriamente em fazer bombons para vender, o que acham? Nós vamos ajudar, disse Zezé. A senhora pode vender na escola, mamãe, sugeriu Júnior. Vou vender para meus amiguinhos, completou Bruno, já passando a mão na travessa e ameaçando sair para ir à casa dos vizinhos e oferecer os doces. Laura segurou pelo braço, enquanto Júnior agarrava a travessa, impedindo-a de ir ao chão. Não, meu filho, agora não é desse jeito. Vou precisar sim da ajuda de vocês, mas precisamos pensar como fazer. Cada um deu suas sugestões e resolveram que os meninos fariam a propaganda, despertando o interesse dos vizinhos e coleguinhas, e a mãe sairia oferecendo nas escolas, lojas, escritórios, enfim, onde eles pudessem ser vendidos. Para não dar o passo maior do que a perna, começaria por oferecer aos vizinhos. Resolvido isso, Laura colocou os bombons numa caixa bonita e, deixando os filhos em casa, saiu pela vizinhança. Começou pela casa da esquerda, que era de Gertrudes.
tocou a campainha e esperou a amiga abrir a porta. Cumprimentaram-se e a dona da casa convidou-a para entrar, perguntando curiosa: "O que é isso aí, Laura?" "Já lhe mostro, veja." Laura abriu a caixa e Gertrudes arregalou os olhos. "Que lindos! Chegam a dar água na boca. Onde comprou?" "Fui eu mesma que fiz, prove," respondeu Laura toda orgulhosa. Gertrudes levou uma boca e deliciou-se. "Maravilhoso! Mas não sabia que você já tinha feito o curso, aliás, nem daria tempo." "Peguei a receita hoje num programa de TV. Acha que dá para vender?" "Claro. Você tem alguma dúvida?" "É que nunca fiz nada com objetivo comercial e não sei como agir. Quanto poderia cobrar?" expôs Laura insegura. Gertrudes, que era mais velha do que Laura, mais experiente e prática, pois fora secretária de uma firma, ponderou: "Bem, vamos por partes, Laura. Você tem que começar fazendo uma análise do custo, isto é, quanto gastou com os ingredientes, embalagens, sem esquecer de computar o gás que foi gasto, seu tempo, enfim, tudo o que representar custo. Depois, saber quanto rende uma receita e dividir, encontrando o valor unitário. Em seguida, acrescente uma porcentagem, que representará seu lucro, e você saberá quanto poderá ganhar em cada um deles." "Nossa, é muito complicado, Gertrudes. Nada é fácil. Posso ajudá-la nisso. Para começar, quanto você gastou em material?" Laura foi falando e Gertrudes, com papel e caneta na mão, foi anotando. Fizeram as contas e acabaram estabelecendo um valor, que seria o preço de cada bombom. Agradecida, Laura deixou a amiga e saiu pela vizinhança, mostrando seus doces. Alguns compraram e pagaram, outros não tinham dinheiro e ficaram de pagar depois, e outros ainda não se interessaram. Mas o primeiro passo foi dado. Retornando para casa, a caixa estava vazia e Laura eufórica. No bolso da saia trazia o resultado da venda, fora o que receberia. Animada, viu que tinha o suficiente para fazer outras receitas, comprar o que faltava e variar os recheios, como ensinar a apresentadora da TV. Com a cabeça cheia de sonhos, Laura pensava que descobrira uma fonte de renda. No entanto, sabia que não poderia prosseguir sem a anuência de Afonso para o seu projeto, e também tinha certeza de que enfrentaria dificuldades para convencê-lo. O marido, criado à moda antiga, nunca admitira que ela procurasse um emprego, que trabalhasse fora. Entrando em casa, Laura pensava que precisaria falar logo com ele. Seria essa noite mesmo, não podia esperar. Os meninos correram para saber o resultado e bateram palmas quando souberam do sucesso das vendas. Embora esperançosos de que houvesse sobrado alguns bombons, a mãezinha entusiasmada assegurou-lhes: "Não se preocupem, meus filhos. A partir de hoje, vocês sempre terão bombons para comer. Sempre deixarei um pouco para a família, que tal?" Novas palmas e sorrisos ansiosos das crianças, já pensando no dia seguinte. Laura fitou-os com ternura. No fundo, lamentava por nunca ter podido dar aos filhos o que eles gostavam. A falta de dinheiro crônica impedia de comprar o que não fosse estritamente necessário. No entanto, agora, fazendo uma análise racional, reconhecia que faltara o desejo de mudar, de inovar, de aprender. Afinal, não ficava tão caro assim, poderia ao longo dos anos ter feito mais doces, bolos e biscoitos. Bastaria que tivesse tido ânimo para isso. Refletindo, percebia que faltara algo essencial: vontade. Certamente era muito jovem quando se casara, não sabia cozinhar e teve que aprender. Da mesma forma, poderia ter aprendido a fazer guloseimas para a família. Ao entardecer, quando o pai chegou, encontrou todos contentes em casa. O ambiente tinha mudado e uma sensação de bem-estar e de alegria envolvia tudo. Tanto Laura quanto as crianças estavam com os olhos brilhantes. Ao contrário da família, o dia de Afonso não tinha sido bom e ele entrou de cara amarrado e carrancudo. Jantaram e Laura colocou os meninos para dormir. Depois ela e o marido sentaram-se na sala para ver o jornal da TV. "Como foi seu dia, Afonso?" perguntou, tentando conversar. "Péssimo. Tem dias que tenho vontade de largar tudo e sumir no mundo." "O que aconteceu?" Ele manteve-se calado, como se não tivesse escutado. Depois, quando Laura até havia esquecido a pergunta, ele respondeu lentamente:
Um dos nossos clientes mais antigos disse que não estava contente com o conserto e que não pagaria conta. Simplesmente pegou o carro e foi embora. Como assim? Ele não pode fazer isso? Foi desculpa. Mais tarde, ficamos sabendo que ele fugiu da cidade, deu um calote na praça e foi embora com a secretária, abandonando a família. Meu Deus, e agora, Afonso? A vida continua? Vou ter que me matar de trabalhar porque o tempo não para e as contas estão aí. Laura achou que era o momento certo de se abrir com o marido. Tinha estudado bem as palavras que deveria dizer, mas agora elas fugiam da memória. Não obstante, limpou a garganta, respirou fundo, tomou coragem e mansamente começou. Afonso, preciso falar uma coisa. Tenho pensado bastante em como ajudar nossa família. Antigamente eu precisava dedicar o tempo todo aos nossos filhos, mas agora que eles estão maiores, bem que eu poderia arrumar algo para fazer. Ele virou-se para a mulher com a expressão de quem não entendia. Explique-se melhor, Laura. É o seguinte, gostaria de ter uma atividade que nos desse alguma renda extra. Claro que eu não poderia trabalhar fora, porque nossos filhos, apesar de crescidos, precisam de mim. Mas aqui em casa mesmo, eu poderia fazer algo lucrativo. A expressão de Afonso foi se alterando, ficando vermelha, e ela percebeu que o marido estava à beira de uma crise de nervos. Acalme-se, Afonso. É algo bem simples, vou explicar. E lentamente contou a ideia que tivera, a facilidade da venda e a empolgação dos filhos, concluindo. Percebe que poderia ajudá-lo na manutenção da casa, sem grande esforço e principalmente sem precisar ficar o dia inteiro fora de casa. Se você permitir, tudo será mais fácil para nós e você não precisará trabalhar tanto. O que acha? Finalmente conseguindo extravasar seus sentimentos, Afonso explodiu. Acha mesmo que vou permitir que minha mulher trabalhe? Você acha que não tenho capacidade para manter a casa? Vou ficar desacreditado perante todos. O que vão dizer? Que sou incapaz de ganhar o suficiente para manter minha família e minha mulher precisa vender bombons de porta em porta? Não, nunca. 1000 vezes não. Com lágrimas nos olhos, Laura escutou tudo o que ele disse sem interromper. Depois, procurando manter a calma, ponderou. O que as outras pessoas têm a ver com a nossa vida, Afonso? Hoje em dia é normal mulheres arrumarem um emprego, trabalharem fora, que mal é nisso? Eu nem vou sair de casa. O que tiver que fazer será aqui mesmo e posso até arrumar alguém que venda os bombons para mim. Não, eu já disse que não. Mulher minha não trabalha fora. O sangue subiu e Lara acabou por perder o controle, retrucando irritada. Machista é o que você é. Se soubesse que você era assim, não teria me casado. As mulheres de seus amigos trabalham e nunca vi você horrorizado por isso. Na minha família, as mulheres não trabalham. Minha mãe jamais trabalhou fora. Meu pai não permitiria, gritou ele. Descontrolada, Laura respondeu. Não trabalha porque não precisa. Eles são de família rica. Queria ver se seu pai não tivesse dinheiro, o que iriam fazer. Não é questão de dinheiro, é questão de princípios. Pois não me importam seus princípios machistas. Estou cansada de ver nossos filhos precisando de roupas, calçados, material escolar, remédios e não ter dinheiro para comprar. Soluçando, Laura saiu correndo da sala e se refugiou no quarto. Afonso, irritado, saiu de casa batendo a porta. Sentia a garganta seca. Depois dessa discussão, precisava tomar uma cerveja com os amigos no bar. Pelo menos lá, ninguém iria lhe azucrinar. Caminhando pela rua, pensava. O bar era o único local onde se sentia realmente bem, sem problemas. Lá a conversa rolava solta. Todos eram felizes e ninguém ficava olhando para ele com cara feia, pedindo coisas ou cobrando algo. Próximo do seu destino, ao virar uma esquina, encontrou um amigo. Pô, cara, tô com a boca seca o dia inteiro, só pensando na gelada. Ainda bem que o serviço acabou mais cedo hoje, disse Rolando, colocando a mão no ombro de Afonso. Também não vi a hora, amigão. Justamente hoje que tinha resolvido ficar em casa com a família, a mulher veio me encher a cabeça com bobagens. Não deu outra, saí na hora. E eu lá sou homem de aguentar papagaiada de mulher. Ambos caíram na risada. Chegando ao local que já estava cheio àquela hora, foram recebidos com alegria e gritos de entusiasmo pelos frequentadores habituais de uma mesa, disseram o garçom.
Bota mais um copo aí pro meu amigo Afonso. É hoje que vamos tomar todas, demorou Afonso. Pensei que não viesse mais, pois se enganou Antônio. Hoje vou beber até cair. Assim que se fala, então vamos lá. Capítulo 4. Conquistando o espaço. Na manhã seguinte, Laura levantou pálida e cansada. Não tinha conseguido dormir, revirara-se a noite toda, pensando no que fazer, que atitude tomar. Decidiu que dessa vez não cederia. Durante todos esses anos de casamento, quando havia um impasse por qualquer motivo, sempre cedia. Estava cansada disso e não suportaria mais tal situação, por ela, por seus filhos, que mereciam uma vida melhor. Precisava lutar e vencer. Se Afonso não aceitasse sua decisão, estava resolvida a enfrentá-lo. Quando os primeiros raios de sol bateram em sua janela, levantou-se e foi acordar os meninos. Mergulhando na rotina diária, coou o café, arrumou a mesa, fez o lanche de Bruno e sentou-se. Tomava o café quando o marido entrou na cozinha. Ele não disse nada, apenas sentou e serviu-se. Laura continuou comendo seu pão com manteiga como se não o tivesse visto, ignorando o homem. Logo os filhos chegaram e ela sorriu servindo leite quentinho. Júnior percebeu que a mãe estava abatida e para ajudá-la cortou o pão de Bruno passando manteiga. Afonso observava tudo em silêncio. No fundo, estava incomodado com a discussão da noite anterior. Saiu para trabalhar sem dizer uma palavra. Em seguida, Laura levou os meninos até o portão, despedindo-se com um beijo e as recomendações de sempre. Cuidado na rua. Não largue a mão do Bruno, Júnior. Zezé, preste atenção na aula, sim. Que Deus os abençoe. Seguiu-os com os olhos até que viraram a esquina. Entrou em casa e deitou-se no sofá desanimada. Não percebeu que um vulto iluminado de mulher colocava a mão diáfana sobre sua cabeça. Ondas de luz, imitando o brilho de uma pedra preciosa, saíam da mão da entidade e penetravam suavemente em seu corpo, iluminando-o por dentro. Laura começou a reagir, sentia-se melhor. Respirou fundo, abriu os olhos, sentou-se e, olhando para si mesma, estranhou. Pela manhã, ela sempre se trocava antes de deixar o quarto, pronta para o dia. Ao notar que, contra seus hábitos, ainda estava de penhoar, encaminhou-se aos aposentos. Após tomar um bom banho e vestir-se, resolvera o que fazer, mas tranquila, decidiu não bater de frente com o marido, criando problemas que poderiam ser desastrosos. Prosseguiria, no entanto, com o propósito de realizar seu novo projeto, como ela o chamava, na tentativa de obter melhores condições de vida para toda a família. Assim, arrumou a casa rapidamente e saiu às compras. No mercado, parou diante daquela banca que vendia produtos variados, inclusive os lindos pães vistos alguns dias antes. O momento era propício, não havia nenhum freguês, e a proprietária aproveitava para ajeitar melhor os produtos. Laura respirou fundo e cumprimentou a mulher. Bom dia. Bom dia. O que a senhora deseja? Perguntou a mulher solícita. Criando coragem, ensaiou um sorriso tímido, pigarreou e disse: estaria interessada em comprar bombons? A senhora os trouxe? Na verdade, não. Passei aqui para saber se havia interesse, mas posso trazê-los mais tarde se a senhora quiser. Traga. Vamos ver se conseguimos fazer negócio. Com certos produtos perecíveis, trabalho só em consignação. Como assim? Gaguejou Laura sem entender. Quero dizer, se não vendê-los, devolvo. Se aceitar essa condição, é justo. Quanto ao preço, isso vai depender do material usado na confecção, do tamanho da embalagem, enfim, da apresentação dos bombons. Laura concordou com outro sorriso. Sem dúvida. Bem, após o almoço, voltarei com os bombons. Quem sabe, nos entendemos. Claro, as pessoas aqui procuram de tudo, preciso ter itens variados. Laura agradeceu e despediu-se, prometendo voltar. Comprou o que precisava e retornou à casa, satisfeita e animada, cantando mentalmente uma música popular. Fez o almoço rápido e deixou tudo encaminhado à confecção vespertina dos bombons.
Ralou o chocolate e preparou a massa básica do recheio, que deixou esfriar e colocou na geladeira. Abriu as embalagens de forminhas, deixando-as separadas numa bandeja sobre a geladeira, cobertas com um pano de prato, em um lugar que ninguém veria. Tudo pronto, aguardou a chegada dos filhos e do marido. Afonso entrou de cara fechada, como de costume, mas não parecia bravo ou irritado. Talvez estivesse apenas preocupado. Comeu em silêncio e voltou à oficina. Os garotos também falaram pouco, notando o ambiente carregado. Inquieto, Júnior resolveu tocar no assunto que interessava a todos. Mamãe, nós ouvimos a briga de vocês ontem à noite. A senhora vai desistir dos bombons? Laura olhou para ele, depois para Zazé e para o pequeno Bruno. Respirou fundo e explicou. Em primeiro lugar, meus filhos, eu e o pai de vocês não brigamos. Nós só nos desentendemos. Foi apenas uma discussão, nada sério. Mas a senhora vai fazer os bombons? Insistiu Zezé ansioso. Vou sim. Os três deram pulos de alegria batendo palmas. Calma, eu vou fazer os bombons sim, mas no momento seu pai não pode saber. Ele é muito orgulhoso, entendem? Acha que se eu trabalhar para ganhar dinheiro, ficará diminuído perante as outras pessoas. Como assim, mamãe? O que quer dizer orgulhoso? Perguntou o filho caçula. Orgulhoso é quem acha que pode fazer tudo sozinho, que é maior do que os outros. No caso do papai, ele acha que os outros vão pensar que ele é incapaz de dar o que a família precisa se a mamãe trabalhar, entendeu? Ah, então se a senhora não pode dar dinheiro ao papai, eu posso ganhar e dar a ele. Todos caíram na risada, achando graça. Isso mesmo, meu querido. Quem sabe de você ele aceita, concordou a mãe. Então vou trabalhar durante a tarde nas horas livres. Tenho certeza de que o papai vai mudar sua maneira de pensar. Especialmente se ele provar um dos seus bombons, mamãe, considerou Zezé. Isso mesmo. Então mãos à obra. Vocês vão fazer suas tarefas e depois terei uma surpresa para cada um. Nós queremos ajudar, disse Júnior, com a concordância dos outros dois. Sei disso e agradeço, meus filhos, mas vocês têm deveres e não podem perder tempo. Além do mais, só eu posso fazer os bombons. Vocês ajudarão depois, colocando nas forminhas e nas caixas, combinado? Laura arrumou a cozinha, deixando tudo limpo para lidar com os doces. Em seguida, fez as bolinhas com a massa básica, depois recheou com uva passa, cereja, nozes picadas e, em outros, acrescentou coco ralado. Para diferenciar um dos outros, colocou sobre os bombons já prontos um pedacinho do recheio, ou seja, uma uva passa, um pedacinho de cereja, de noz ou um pouco de coco ralado. Depois os meninos ajudaram a colocá-los nas forminhas e nas caixas. Ficaram lindos e de grande efeito, um sentimento bom de eficiência e de íntima alegria por produzir doces tão bonitos umedeceu os olhos de Laura. Mentalmente agradeceu a Jesus por ter conseguido. Os filhos a acompanharam até o portão, felizes em ver a mãe satisfeita e sorridente. Torçam por mim, meus queridos. Se der certo o que estou planejando, os meus bombons serão vendidos numa banca muito boa. Outro dia levo vocês até lá. Agora comportem-se. Fiquem dentro de casa. Mantenham a porta trancada e não briguem. Não vou demorar. Bruninho acenou uma última vez, repetindo o que ela dizia todas as manhãs, quando eles saíram para a escola. Vá com Deus, mamãe. Laura virou-se para olhá-los novamente, comovida com as palavras do caçula. Vocês também. Fiquem com Deus. Caminhando apressada pelas ruas, embora satisfeita com a própria iniciativa, sentia-se tensa, preocupada. E se a mulher não gostasse de seus bombons, se colocasse defeitos, se não apreciasse os sabores? Chegando diante da banca, ficou parada enquanto a dona atendia uma freguesa. Logo depois, quando a cliente foi embora, a senhora virou-se e sorriu ao vê-la. E então trouxe os bombons? Sim, estão aqui. Se a senhora não gostar dos recheios, posso fazer outros. Pegando as caixas das mãos de Laura, convidou. Entre aqui. Vamos conversar. Eu sou Marlene, e você? Desculpe, nem me apresentei. Sou Laura. Muito prazer, Marlene. Sentadas em banquinhos, pois o espaço interno era restrito, a senhora fez uma série de perguntas, enquanto experimentava um bombom de nozes.
Laura aguardava o veredicto. Muito bom. Vejo que trouxe vários sabores. Laura concordou, afirmando que poderia usar recheios diferentes. Conversaram, acertaram o preço por unidade e Laura ficou de passar a cada 2 dias para verificar como iam as vendas e os sabores de maior aceitação. Despediram-se e Laura saiu feliz da vida. Entrei no ramo dos negócios, pensou. Chegando em casa, comemorou com os filhos, dançando e rindo, com uma alegria que há muito tempo não experimentava. Parecia que voltara a ser adolescente, alegre e risonha. Desse dia em diante, a vida começou a mudar. Laura passava na banca, ficava sabendo dos produtos com maior saída e reforçava o estoque. Marlene sugeria recheios diferentes de acordo com os pedidos dos fregueses e ela providenciava, aumentando o leque de ofertas. Em dias comemorativos, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Natal, a dona da loja pedia que fornecesse caixas para presentes, o que Laura atendia com prazer. Frequentou um curso rápido de confecção de embalagens, onde aprendeu a fazer caixas lindas, bem arrumadas e amarradas com fitas de cores variadas, usando a criatividade para atender a todos os gostos. Para aumentar sua clientela e recordando de que tudo começara com um programa de TV, ficava atenta a todas as novidades e assim aprendeu também a fazer trufas, uma novidade no mercado. Passou a fornecê-las nos sabores de maracujá, morango, doce de leite, beijinho, nozes, avelã, castanha do Pará, amendoim, além de outros, da preferência dos clientes. As encomendas começaram a aumentar e ela corria para dar conta de tudo. Afonso mantinha-se calado sem fazer comentários, fingindo ignorar o que acontecia, embora fosse difícil não sentir o cheiro de bombons no ar, dominando a casa toda. Laura, por sua vez, encontrara um jeito de mantê-lo longe da sua atividade de doceira. No fundo do pequeno quintal gramado havia uma edícula, local onde Afonso nunca ia. Laura lembrou-se de que o espaço não era grande, mas suficiente às novas atividades. Havia um quarto, um banheiro, varanda e área de serviço, ligados à casa por uma calçadinha de cimento. Ela resolveu utilizar esse espaço, evitando correr quando o marido chegava para esconder tudo. Aproveitou a instalação de água do tanque e colocou ali uma pia com a ajuda de um encanador. Com o passar dos meses, em virtude do volume de serviço, precisou contratar uma ajudante. Com o dinheiro que entrava, podia comprar o que os meninos precisavam, suprir a despensa da casa, pagar parte das contas e ainda guardar um pouquinho na poupança. Começou a ser reconhecida por seu trabalho. Em virtude da procura, outros pontos de venda foram abertos. Sentia-se contente e realizada. Quanto ao Afonso, porém, as coisas iam de mal a pior. Agora, como Laura raramente pedia dinheiro, ficava mais livre para usar o que ganhava na oficina e o fazia nos bares. Cada vez chegara mais tarde em casa, mais alcoolizado e mais agressivo. A esposa procurava ajudá-lo, porém, ele não aceitava. Entrava em casa cambaleando e não raro vomitava na sala, no banheiro, na cozinha, onde fosse. Certo dia, Laura ouviu um barulho tarde da noite. Levantou-se e encontrou o marido caído de bruços no corredor. Com muito esforço, arrastou o marido até o banheiro e enfiou embaixo do chuveiro. Tirou a roupa toda suja de vômito e de urina. Ao sentir a água fria no corpo, ele levou um susto, mas abriu os olhos, consciente. Laura tirou Afonso do banheiro, vestiu nele o pijama e o deixou sentado na poltrona do quarto. Fez um café bem forte sem açúcar, obrigando-o a beber tudo, o que ele fez com uma careta. A água gelada o reanimara, embora ainda estivesse bêbado, parecia melhor. Laura o repreendeu. O que é isso, Afonso? O que pretende da vida? Não vê o mal que está fazendo a você e a mim, e especialmente aos nossos filhos? Não enche, mulher, deixe-me em paz. Como deixá-lo em paz se você todas as madrugadas promove um espetáculo para toda a vizinhança? Não respeita o sono de ninguém, me acorda com seus gritos, além de me obrigar a limpar toda a sua sujeira. Isso lá é vida? Mantendo um sorriso idiota no rosto, o olhar de bêbado, Afonso falava coisas sem nexo. Laura percebeu que não adiantava dar lições de moral com o marido naquele estado.
Ah, deixa pra lá, venha, vamos dormir, deite-se aqui na cama. Com jeito ela o ajudou a se deitar, a cobrir o corpo e logo o ouviu ressonar. Estava cansada e com os braços doendo, afinal, o marido era um homem forte de 1,90 m. Deitou-se também, mas não conseguiu dormir. O que fazer? Como ajudá-lo? Não suportarei essa situação por muito tempo mais. Justamente agora, quando vou bem nos negócios, não tenho sossego. Sentia vontade de pedir a separação, no entanto, como fazer isso no momento em que ele se mostrava cada vez pior? Intimamente reconhecia que o marido precisava de ajuda, de tratamento. Como conseguir isso? Se Afonso se recusava a ir ao médico, a frequentar grupos de ajuda, como os alcoólicos anônimos, por exemplo. Decidiu conversar com o marido pela manhã, tentando conscientizá-lo da necessidade de tratar-se, de procurar ajuda. Na manhã seguinte, porém, Afonso não conseguia levantar-se para trabalhar. Estava prostrado. Não queria se alimentar, só pedia cerveja. Como ninguém oferecia a bebida, ficou irritado. Preocupada, Laura chamou um médico por indicação da vizinha. Depois de examinar Afonso, o médico afirmou: o caso de seu marido é grave. Terei que pedir a internação para realizar alguns exames. A senhora tem plano de saúde? Infelizmente não, doutor. Bem, então vou verificar se há vaga na rede hospitalar do governo. Agradeço, doutor. Mas o senhor disse que é grave o que ele tem. Não posso dar o diagnóstico agora, minha senhora. Preciso de alguns exames laboratoriais. Entendo, doutor. Faça o que achar melhor. O médico telefonou ao hospital e solicitou uma vaga com urgência. A resposta não se fez esperar. Senhora, consegui uma vaga para seu marido. A ambulância virá buscá-lo o mais rápido possível. Aqui está o pedido de internação. Apresente na portaria. Vou para o hospital onde atendo. Serei avisado assim que ele chegar. Despediu-se e saiu. Laura, atordoada, não sabia como agir, uma vez que precisaria acompanhar Afonso e os garotos já estavam na escola. O que fazer? Lembrou-se da vizinha e telefonou. Gertrudes, desculpe telefonar tão cedo, mas trata-se de uma emergência. O que aconteceu, Laura? Perguntou a outra assustada. Afonso não está nada bem, o médico quer interná-lo. Preciso de um favor. Quando os meninos chegarem da escola, explique o que aconteceu, dizendo que o pai foi fazer alguns exames. E peça para a Lourdinha, minha auxiliar, para fazer o almoço deles, está bem? Não se aflija, Laura, vá tranquila. Eu mesma posso fazer o almoço. Assim a Lourdinha não precisará deixar o serviço. Coragem, amiga. Vá com Deus e não se preocupe com nada. Tomarei conta dos meninos. Obrigada, Gertrudes. Nem sei como agradecer. Disse comovida. Não precisa. Se eu estivesse no seu lugar, tenho certeza de que faria o mesmo por mim. Obrigada. Assim que puder, dou notícias. Tchau. Laura desligou, prontamente arrumou uma bolsa com o essencial para Afonso. Meia hora depois chegou a ambulância. Rapidamente os enfermeiros colocaram Afonso na maca, levando o enfermo até o veículo. As pessoas foram se juntando na frente da casa. A vizinhança parecia aflita e ao mesmo tempo curiosa para saber o que havia acontecido. Comentários diversos corriam de boca em boca, cada um dando uma versão do fato. Logo, porém, a ambulância foi embora com a sirene ligada e as pessoas retornaram às suas casas. Capítulo 5. No hospital. Tensa e preocupada, Laura seguiu na ambulância junto com Afonso. No trajeto, suplicava a Jesus socorro para o seu marido. No hospital, Afonso foi rapidamente levado a uma sala onde ficou aguardando os procedimentos normais. Laura dirigiu-se à portaria, entregando o pedido do médico Dr. Carlos Manuel de Andrade. Sentada na sala de espera, enquanto aguardava, lembrou-se dos pais de Afonso, foi até um telefone público e ligou. Por favor, aqui é Laura, preciso falar com Dona Marita. Dona Marita não está, respondeu a voz do outro lado da linha. E o senhor Alberto? Também não está. Foi ao clube fazer ginástica. Quando ele volta, por favor, é urgente. Isso eu não posso dizer, senhora. De lá, às vezes, ele vai direto para a empresa. Passe-me o número da empresa, então. Isso eu não posso fazer, senhora. Perdendo a paciência, Laura perguntou: quem está falando aí? Aqui é a Rosa, faxineira. Pois bem, Rosa, eu sou Laura, nora dele.
e preciso avisá-lo de que o filho foi internado no hospital. Ai, Jesus, o Afonsinho foi internado, o que ele tem? Isso não interessa. Passe já o telefone da empresa ou... Sim, senhora, está aqui, é. Nesse momento, Laura ouviu uma voz de mulher que perguntava: O que está acontecendo, Rosa? É sua nora, quer falar com o patrão, diz que é urgente, é por causa do Afonsinho. Passe-me já esse telefone, criatura. Alguns segundos depois, soou a voz conhecida da sogra. O que houve com meu filho, Laura? Afinal, para telefonar tão cedo? Ele foi internado, dona Marita. Internado que ele tem? Sofreu algum acidente? Laura explicou que ele não acordara muito bem e o médico havia pedido a internação para fazer alguns exames. Deu o nome do hospital e a localização. De repente ouviu o sinal característico do telefone desligado. Que mulher estranha! Desligou na minha cara, murmurou. Tudo isso, porém, era o de menos. O importante agora era aguardar. Sentou-se e orou, suplicando a Deus que não os desamparasse, que Afonso ficasse bom logo. Passaram-se 2 horas e ainda não tivera notícias de Afonso. Vez por outra perguntava no balcão, mas recebia sempre a mesma resposta. O paciente estava sendo submetido a vários exames. Quando terminassem, ela seria avisada. Laura observava a ampla sala de espera e apiedava-se de ver o sofrimento das pessoas. Algumas nitidamente doentes, pálidas, sofrendo com expressão de dor. Outras com membros engessados, outras ainda acidentadas, aguardando socorro urgente. Enfim, todo tipo de problema se reunia naquele lugar. E ela percebia também em cada uma a mesma ansiedade e esperança de ser atendida com presteza. 1 hora depois, chegou a mãe de Afonso. Laura levantou a mão para que a outra pudesse vê-la no meio daquela confusão de cabeças. A sogra aproximou-se e notou que teria problemas. Laura, como pôde ter trazido meu filho para este lugar? Respirando fundo, ela encheu-se de paciência e respondeu: Bom dia, dona Marita. O médico só encontrou vaga para internação neste hospital. Os demais estão superlotados. Não é fácil. Além disso, não temos plano de saúde. Dei graças a Deus quando o médico conseguiu essa vaga. Então, por que não está no quarto fazendo companhia ao Afonsinho? Leve-me até ele. Quero ficar com meu filho. Ele não está no quarto, dona Marita. Está fazendo exames. Depois o médico certamente virá conversar conosco e dar explicações sobre o estado de saúde do Afonso. Mais 15 minutos, e Laura viu um vulto conhecido entrar na sala. Era Alberto, seu sogro, todo arrumado, cabelos molhados e bem penteados, a roupa de caimento perfeito, embora esportiva, mostrava que ele viera direto da academia para o hospital. Aproximando-se, lançou um olhar crítico em torno e murmurou: Não há um lugar melhor para ficarmos? Com paciência e um sorriso melancólico, Laura deu a ele a mesma explicação que dera a Marita. Precisavam aguardar. Sem se atrever a sentar naquele lugar que considerava sujo, sem higiene, ele quis saber. Minha filha, conte-me o que aconteceu realmente com Afonsinho. Marita estava tão nervosa quando recebeu o recado que não soube me informar absolutamente nada. Laura falou sobre o episódio da última noite. Afonsinho não tinha conseguido se levantar pela manhã e o médico chamado Dr. Carlos mostrara-se apreensivo diante da gravidade do caso. Concluiu dizendo que o marido, neste momento, era submetido a vários exames. Gravidade do caso? Então é muito sério o problema do meu filho, estranhou. Diante dos antecedentes do Afonso, as bebedeiras, as vezes nas quais chegou em casa de madrugada e tudo mais relatado ao médico, Dr. Carlos achou melhor interná-lo. Com expressão tensa, Alberto mostrava preocupação. Laura, por que não nos procurou? Para quê, senhor Alberto? Bem, essas saídas noturnas, as bebidinhas sociais de meu filho. Ele está tentando fazer como o avestruz, que esconde a cabeça num buraco e julga-se protegido, pensou Laura. Não são bebidinhas sociais, senhor Alberto. Segundo penso, o Afonso já é um alcoólatra, mas vamos ver os exames, sugeriu, ao ver o médico entrar na sala, procurando por ela com os olhos. Foram ao encontro do médico que informou: Senhora Laura,
As notícias não são nada boas. Pode falar, doutor. Aqui também estão os pais de meu marido, Alberto e Marita, apresentou. Muito prazer. Melhor que estejam aqui. O fígado de Afonso revelou sérias alterações como eu previa. A pressão arterial está bastante elevada e, pelo quadro, acredito que também o colesterol e os triglicérides. Precisamos aguardar os resultados dos exames de sangue e outros que foram feitos. Mandei levarem o paciente para o quarto. Dona Laura, é preciso que a senhora se dirija ao balcão com os documentos necessários para proceder à internação. Sim, doutor. Alberto interferiu com arrogância. Um momento, Laura. E voltou-se para o médico. Não vou permitir que meu filho permaneça neste hospital. Tenho condições necessárias para levá-lo a um lugar melhor. Não tenho dúvida, senhor. Porém, está fora de questão a transferência do meu paciente para qualquer lugar. O estado dele é bastante grave e, enquanto não melhorar, ficará aqui sob a minha responsabilidade. O senhor ousa me desafiar, doutor? Não, absolutamente. No entanto, creio que ambos desejamos o melhor para Afonso. Se seu filho for levado para outro hospital, não resistirá. Será morte certa e o senhor será o responsável. Quer arriscar? Ao ver a expressão grave do médico, Alberto abaixou a cabeça concordando. Está bem, por enquanto ele ficará aqui. Depois veremos. Quando Afonso estiver melhor, o senhor terá toda a liberdade de transferi-lo para onde quiser, mesmo porque neste hospital temos falta de leitos. Ficaremos satisfeitos ao vê-lo desocupar uma vaga que será preenchida por alguém que não tem condições de pagar, o que evidentemente não é o seu caso. Voltando-se para a esposa do paciente, explicou: vocês podem ir até o quarto, no entanto, Afonso está sob sedação, em virtude de um exame que fez. Fiquem alguns minutos com ele, depois terão que deixá-lo aos cuidados dos enfermeiros. Dona Laura, venha amanhã cedo para podermos conversar. Costumo visitar meus pacientes antes das 8 horas. Esteja aqui nesse horário, combinado? Então até amanhã. Virei sem falta, obrigada. Até amanhã, doutor. Laura dirigiu-se ao setor de internação e, algum tempo depois, os três se encaminharam ao quarto de Afonso. Na verdade, não era um quarto, mas uma pequena enfermaria. Nela, além de Afonso, havia outros 3 doentes, pessoas bem simples, de baixo nível social. Ainda na porta, lançando um olhar pelo ambiente, o casal ficou indignado. Como deixar nosso filho único em semelhante companhia? Reclamou o pai. Veja, Alberto, tem até um negro. Que barbaridade! Murmurou Marita, preconceituosa, fazendo cor ao marido horrorizada. Eles são pessoas como nós, dona Marita, talvez até melhores, sussurrou Laura, que, ouvindo o comentário, tentou minimizar a situação. Preocupada com o marido e não com as condições do ambiente, abstraiu-se dos sogros e das críticas para olhar Afonso. Com estranheza notou que a pele dele estava amarelada, até meio esverdeada. O que será isso, meu Deus? Pensou. Como ele permanecia dormindo, os 3 saíram da enfermaria pensativos. Laura não suportava mais os comentários dos sogros, que exageravam a situação, vendo o pior em tudo, nas instalações, no atendimento hospitalar e até no médico. Lamento pensarem assim, foi o melhor que consegui. Da minha parte, só posso ser grata ao hospital e ao médico que o receberam. Marita e Alberto se calaram diante dessas palavras. Na calçada, já fora do hospital, despediram-se e Laura retornou para casa. Tinha pressa de ver os filhos e saber como estavam, tranquilizando-os. Certamente estariam assustados pelo problema do pai. Gertrudes estava com eles, pediu notícias que Laura se apressou a dar, reservadamente. Quanto aos filhos, ao perguntarem, preferiu dizer que o pai havia tido um mal-estar e o médico achara melhor internar. Laura e os meninos almoçaram muito bem e agora estão fazendo os deveres da escola. E você comeu alguma coisa? Somente nesse instante, lembrou-se de que não se alimentara desde cedo, não tomara sequer o café da manhã e já estavam pelo meio da tarde. Vou comer um pouco. Na verdade, os últimos acontecimentos tiraram meu apetite.
Deixei os pratos no forno. Para essa eventualidade, vou só esquentar. A dona da casa sentou-se cansada, serviu-se do que sobrara do almoço e comeu, mesmo sem vontade. Obrigada, Gertrudes. Sua comida estava excelente, tudo uma delícia. Você cozinha muito bem. Olha que posso me acostumar. Fico feliz que tenha gostado, Laura. Como está Afonso? O estado dele é muito grave, Gertrudes. Está estranho, amarelo. Ah, o problema dele é no fígado, então. Sim, foi o que o médico disse. É muito grave? Bem, o fígado é um órgão vital, você sabe. Porém, tenha confiança. Ele está sendo atendido por um excelente médico. As referências são as melhores e ainda é um bom hospital. Amanhã às 8 horas preciso voltar lá e conversar com o Dr. Carlos. Pode ir sossegada, cuidarei dos meninos. Não quero incomodá-la, amiga. Não é incômodo nenhum, Laura. Além disso, para que servem os amigos? Obrigada mais uma vez, disse Laura com os olhos úmidos. No entanto, não quero abusar da sua boa vontade, mesmo porque não sei quanto tempo vai demorar a recuperação de Afonso. Vamos fazer assim. Amanhã cedinho estou aqui e despacho os garotos para a escola. Depois, mais tarde, se eu não tiver voltado e você puder ficar com eles, eu agradeço. Assim combinado. A vizinha despediu-se e Laura foi ter com os filhos. Após conversar um pouco com eles, verificou como andavam as coisas na edícula. Lourdinha havia terminado seu trabalho e fazia a limpeza do local. Pegou o avental e mergulhou no serviço. Especialmente agora, com Afonso doente, teria de aumentar a produção. Precisariam de recursos para atender às necessidades do marido. Na manhã seguinte, após tranquilizar mais uma vez os filhos sobre a saúde do pai e mandá-los para a escola, Laura saiu rumo ao hospital. Aquela hora o movimento já era grande. Pegou o elevador, dirigindo-se ao quarto onde estava o esposo. Perguntou a uma enfermeira se o médico já havia chegado. Ainda não vi hoje, mas está na hora do Dr. Carlos chegar. Como não é horário de visitas, a senhora terá que aguardá-lo no corredor. Sim, obrigada. Logo o médico chegou, cumprimentou-a rapidamente e dirigiu-se ao leito ocupado por Afonso, examinando minuciosamente, em especial a área do fígado. Depois, passou aos outros internos do quarto. Terminando, já no corredor, tirou o estetoscópio e dirigiu-se a Laura. E então, doutor, ele está melhor? Indagou ansiosa. Ainda é cedo para isso. Estamos submetendo o paciente a um tratamento novo e dentro de algumas horas ele deve mostrar algum resultado. Isso quer dizer que o estado dele é muito grave, doutor? O que ele tem realmente? Tudo leva a crer que seja uma hepatite alcoólica. O fígado é um órgão vital e todo cuidado é pouco. Qualquer coisa que eu dissesse agora seria prematura. Vamos aguardar. Doutor, posso falar com meu marido? Pode, mas não demore. Obrigada, não vou demorar. O médico afastou-se para examinar os pacientes de outra enfermaria e Laura aproximou-se do leito do marido. Vê-la naquela situação constrangia-lhe o coração. Afonso, como está? O enfermo, que já estava acordado, abriu os olhos e fitou-a. Vou ficar bem, não se preocupe. Sou forte e duro na queda. Como estão os meninos? Estão bem, mas ansiosos para vê-lo. Olhe, não posso ficar muito tempo, porque não é hora de visitas. Precisa de alguma coisa? Não, eu estou bem. Então até mais tarde, disse, dando-lhe um beijo e afastando-se. Capítulo 6. A situação de Afonso. Deixando o hospital, Laura caminhou pelas ruas em lágrimas. Passando por uma pracinha vazia aquela hora, sentou-se em um banco. O que será da minha vida se Afonso me abandonar? E meus filhos, como crescerão sem o pai? Não é possível. Houve um momento que pensei até em me separar dele, julgando a vida insuportável. No entanto, vejo agora que não conseguiria viver sem ele. Meu Deus, não leve embora. Deixe-o aqui conosco, precisamos dele. Ajude o Senhor, que ele possa sarar e retornar ao nosso convívio. Prometo que não vou mais reclamar da vida. De cabeça baixa, lembrava-se dos momentos bons que tinham passado juntos, dos primeiros tempos de namoro, depois do casamento, a chegada dos filhos, ao mesmo tempo que se questionava quando Afonso começou a beber e por quê. As lembranças vinham à mente, trazendo imagens antigas que o tempo não apagara.
Ele estava sempre com problemas na oficina e voltava para casa muito cansado, invariavelmente. Começou a frequentar bares, para espairecer um pouco, dizia ele. Se ela o tivesse ajudado nessa ocasião, talvez tudo fosse diferente agora, mas a verdade é que ela também se afastara dele. Poderia tê-lo acompanhado de vez em quando, porém, não gostava do ambiente de bar e não suportava cheiro de bebida. Além disso, ele se transformava em outro homem quando bebia, grosseiro, agressivo, violento, e isso ela não podia suportar. Lágrimas abundantes corriam pela face sem que pudesse evitar. Sentia-se sozinha naquela cidade grande, sempre morara no sítio. De família pobre, o pai era dono de umas terrinhas pouco rentáveis, mal serviam às necessidades mais prementes. Então sentiu necessidade de estudo e veio à cidade, morar com a tia Geni, irmã de sua mãe, casada com Jorge. No dia de seu casamento, por vergonha da pobreza, os pais nem vieram. Sabiam que a família do noivo era muito rica e não queriam passar vexame. Só os tios compareceram. Quando Marita perguntou sobre os pais da nora, inventaram uma desculpa, dizendo que Oscar e Ana lamentavam não comparecer ao casamento, mas estavam com problemas no sítio. Durante todos esses anos, Laura mantivera a distância dos pais. Tinha vontade de procurá-los, porém as dificuldades da vida acabavam por prevalecer. Se nunca tinha o dinheiro para as despesas mais necessárias, como gastar com viagem? Quanto aos tios, 2 anos depois do casamento de Laura, mudaram-se para bem longe, outro estado, e ela nunca mais tivera notícias deles. Sentia muita falta da família, especialmente da mãe. Na verdade, sentia falta de carinho, de amizade, de pessoas para conversar. Na escola tivera colegas, não amigas. Tinha dificuldade de confiar nas pessoas e de se entregar a uma amizade. Mas agora, nessa hora de sofrimento, percebeu o quanto fazia falta alguém para dividir seus problemas. Lembrou-se de Gertrudes, a vizinha. Sim, era a pessoa mais próxima dela, trocavam ideias e ajudavam-se. Observou alguém que se aproximara e assustou-se. Levantou a cabeça e viu um homem parado ao seu lado. Precisa de alguma coisa, moça? Não, não preciso de nada, obrigada. Está chorando, sente alguma dor? Quer que a leve? Erguendo-se, ela limpou o rosto e disse: Não preciso de nada, já disse. Agradeço. Começou a caminhar apressada, afastando-se do desconhecido. Temia ser importunada por estranhos, julgando que pudessem fazer algum mal. Entrando em casa, tirou os sapatos que machucavam seus pés e calçou chinelos confortáveis. Encaminhando-se para a cozinha, o cheiro bom de tempero a envolveu. Chegou cedo. Pensei que fosse demorar mais hoje, constatou Gertrudes. É verdade, disse, jogando-se sobre uma cadeira. Enxugando as mãos no avental, a amiga quis notícias. Como está seu marido? Laura não suportou mais e caiu novamente no choro. Gertrudes abraçou-a, sentando-se numa cadeira próxima. Vamos, as coisas não podem ser tão ruins assim. Confie em Deus, amiga. Sem conseguir se controlar em pranto, Laura abriu o coração. Tenho medo do que nos aguarda a mim e aos meus filhos. Não sei o que vai acontecer com Afonso se ele morrer. Gertrudes, o que eu faço da minha vida? Com carinho, a outra a abraçava, confortando-a. Não pense no pior. Você sabe que nosso pensamento é uma força poderosa? Tenha fé. Ore a Deus e peça por seu marido. Tenho orado, mas não sei se Deus vai me ajudar. Não acredite nisso. Jesus não disse que tudo que a gente pede recebe? Será? Minha situação é tão difícil. Laura contou à vizinha sobre a sua vida, tudo o que estava acontecendo, sobre o temperamento de Afonso e até sobre a ideia mantida nos últimos tempos de acabar com o casamento, se o marido não mudasse, concluiu. E agora, Gertrudes, essa doença dele, me pergunto se não foi um castigo de Deus pela minha intenção. Minha amiga, Deus é amor e não castiga ninguém dessa forma. Culpo-me também por não ter ajudado o Afonso. Sei que alguém com o vício do álcool precisa muito de ajuda e eu me acomodei, limitando-me a culpá-lo pela situação. E agora você está se culpando por isso. Não se martirize. Estando de fora, posso analisar melhor a situação.
Você é muito jovem, minha querida, e foi obrigada a amadurecer mais cedo, com tantos problemas sobre os ombros. No entanto, Jesus disse que o Pai não dá um fardo maior do que podemos carregar. Então, siga em frente e procure fazer sempre o melhor. Não somos culpados por aquilo que não sabemos. Se você percebeu que Afonso precisa de socorro, vamos fazer algo para ajudá-lo, mas não agora. Há tempo para tudo. Neste momento, ele está no hospital sendo tratado e é dessa ajuda que ele precisa. Cada coisa em seu tempo, como um dia após o outro, está bem? Laura respirou fundo, sentia-se bem melhor. As palavras da amiga a acalmaram, mostrando que tudo tem sua hora certa. Obrigada pela força, Gertrudes. Você me ajudou muito, mas precisamos acabar o almoço. Os meninos devem estar chegando. Isso mesmo. A prioridade agora é o almoço. Vai ajeitar-se um pouco e eu cuido da cozinha. A comida está pronta. Falta só arrumar a mesa. Laura foi ao banheiro, lavou o rosto, penteou os cabelos e se recompôs, melhorando a aparência. Em seguida, os 3 garotos chegaram. 2 dias depois, Laura recebeu um telefonema. Deveria comparecer ao Hospital Santa Lúcia às 8 horas da manhã, no dia seguinte. O médico desejava conversar com ela. Apreensiva, Laura passou aquela noite sem conseguir dormir em sobressalto. No horário previsto, chegou ao hospital apresentando-se no balcão, avisou o motivo de sua vinda e a atendente pediu que aguardasse ser chamada. 15 minutos depois, ouviu uma voz gritar seu nome, Laura Mendes Cardoso. Apresentou-se a atendente e conduziu-a à sala do Dr. Carlos. Ao vê-la, ele levantou-se estendendo a mão. Como vai, dona Laura? Sente-se, por favor. Vou bem, doutor. Apesar de tudo, obrigada. Pedi que viesse aqui porque os últimos exames do Afonso ficaram prontos e precisamos conversar. Laura inclinou-se um pouco para a frente, ansiosa. Sim, pode falar, doutor. O médico cruzou os dedos das mãos e com sua voz mansa e pausada informou. Dona Laura, o estado do seu marido é grave e preocupante. Pelos dados que constam da ficha, ele ingere bebidas alcoólicas há pelo menos 5 anos, correto? Com que frequência ele faz isso? Quase todos os dias. E ele bebe muito? Não sei dizer, doutor, nunca ouvi beber. Afonso não bebe em casa, só nos bares com os amigos. Bem, os exames acusam hepatite alcoólica em grau elevado. Além disso, esteatose hepática e também o início da cirrose. Atordoada, ouvindo tantos nomes estranhos com olhos arregalados de espanto, Laura pediu. Por favor, doutor Carlos, explique melhor tudo isso. Não entendi nada. O que são tudo isso aí que o senhor falou? Ele pegou sobre a mesa 2 pequenas esculturas coloridas, representando organismos humanos. Mostrando uma delas, foi explicando. Laura, está vendo aqui este órgão? É o fígado. Aqui nós temos uma glândula sadia e aqui outra doente. A hepatite alcoólica é a condição grave de um fígado bastante danificado pelo consumo abusivo do álcool. É uma inflamação que causa a morte das células hepáticas. Entendi. E a outra doença? Esteatose hepática é o acúmulo de gorduras no fígado, causando aumento do órgão. Veja aqui. E mostrou o pequeno modelo à frente. E a terceira, doutor? A cirrose hepática caracteriza geralmente o estágio avançado produzido pelo álcool no organismo, gera danos irreversíveis e permanentes, impedindo o fígado de realizar funções vitais, como a purificação do sangue e a depuração dos nutrientes absorvidos pelo intestino. Laura ouviu o médico sem conseguir respirar e de olhos ainda regalados. Entendeu, Laura? Estou apavorada, doutor. Então não tem cura, disse, debulhando-se em lágrimas ardentes. O médico fitou-a cheio de piedade. Ela era muito jovem. Eu não disse isso, Laura. Apenas relatei os problemas orgânicos do seu marido. A situação é grave, mas temos tratamentos à disposição. Só a cirrose é permanente. O resto pode ser revertido. Ah, graças a Deus. Por um momento achei que, julguei que... Entendendo a preocupação dela, o médico a acalmou. Não, de forma alguma. O estado de seu marido é grave, porém não é terminal.
Só se acontecer algo inesperado. Quanto à esteatose hepática, as gorduras tendem a desaparecer quando a ingestão de bebidas alcoólicas é interrompida. Qual o tratamento utilizado em casos como o do Afonso Doutor? O melhor tratamento, mais importante, é parar de beber. Afonso não deverá mais ingerir bebidas alcoólicas. Dentre os tratamentos disponíveis, além da medicação, temos a terapia psicológica, porque não adianta atacarmos as doenças, que são os efeitos, se a cabeça do paciente continua ligada à bebida, que é a causa, entendeu? Além disso, Laura, você precisa estar preparada para uma crise de abstinência que vai começar logo. Como assim, doutor? O organismo habituado a receber a substância alcoólica reagirá violentamente à falta. Não podemos vacilar. Como acontece com as drogas? Sim, o álcool e o cigarro também são drogas, porém de consumo livre. Na crise de abstinência, o paciente fica difícil e às vezes precisa ser sedado. Não estranhe se isso acontecer. Além disso, se outras terapias falharem, pode-se pensar na possibilidade de um transplante se for necessário. Transplante? Laura apavorou-se. Sim, por que não? Eu disse se houver necessidade. Esse recurso tem sido utilizado sempre que possível, com resultados alentadores aos pacientes com doenças do fígado em estágio avançado. Mas isso é apenas uma hipótese. Por enquanto, vamos prosseguir com o tratamento geralmente aplicado nesses casos. Creia, Laura, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para recuperar Afonso. Eu acredito, doutor. Tenho confiança no Senhor. Então vamos trabalhar. Darei notícias sempre que necessário. Obrigada por tudo, doutor. Até logo. Passar bem, Laura. 20 dias depois, Laura encaminhava-se apressada para o mercado. Nos braços, as caixas com os bombons. Chegando à banca, agora tão familiar, entrou discretamente, sentou-se e aguardou. Marlene atendia um cliente. Enquanto esperava, Laura ouvia a conversa deles. Marlene embalou o queijo, o salame e o vidro de compota, entregou o troco e despediu-se do comprador. Quando ele foi embora, as duas mulheres cumprimentaram-se carinhosamente. Durante esse período de convivência, haviam se tornado amigas. Como está seu marido? Graças a Deus ele está melhor, mas ainda não sei quando terá alta. O que o médico diz sobre a condição dele? Indagou novamente Marlene preocupada. Dr. Carlos diz que a situação é grave. Dentro do quadro ele vai bem, mas a recuperação é lenta. Afonso precisa manter repouso e seguir com o tratamento, caso contrário, pode piorar de novo. Continuaram conversando com familiaridade. Entre elas, existia agora um clima de amizade, confiança e afeto, e sentiu um verdadeiro prazer quando se encontravam. Pensativa, Laura considerou. O que eu sei, Marlene, é que sou muito grata a você. Se não me desse a oportunidade de trabalho, não sei o que seria da minha família. O socorro veio na hora certa. Obrigada mais uma vez. Não me agradeça, Laura. A única coisa que fiz foi reconhecer a qualidade dos seus bombons, mas você me disse que seu marido tem uma oficina mecânica, não é? Tem, e não fica longe daqui. Agora está nas mãos dos empregados e não é a mesma coisa. Além disso, se o próprio Afonso enfrentava problemas com a oficina, imagine como está sem ele. Mas a oficina está aberta? Os empregados continuam trabalhando? Você tem recebido algum dinheiro? Perguntou a outra com ar de preocupação. Sim, a oficina está abrindo normalmente, porém, os empregados dizem que os recursos que entram mal dão para as despesas. Uma parte eles usam para pagar os próprios salários quando dá. E ainda precisam saldar os gastos normais com água, energia elétrica, telefone, impostos, sem contar produtos utilizados, ferramentas que quebram e precisam de reposição. E eles também alegam que muitos clientes não têm quitado as contas. E você acredita nisso? Laura abriu os braços em um gesto de impotência, exclamando: o que eu posso fazer, Marlene? Não tenho como provar nada. Pensativa, a outra balançou a cabeça apreensiva. Laura, sou comerciante e sei bem como funcionam as coisas, por isso eu acho que você deve procurar se informar.
Tem alguém que possa ajudá-la a fazer uma vistoria nas contas da oficina? Laura pensou um pouco e respondeu: no momento não me lembro de ninguém, mas você tem razão, amiga. Preciso ver o que está acontecendo. No entanto, não tenho tido tempo de pensar nisso. Quando não estou no hospital, estou fazendo bombons ou cuidando da casa e dos meus filhos. Ando cansada e nem durmo direito. Porém, vou refletir no que me disse. Quem sabe aparece alguém que possa me ajudar. Faça isso, Laura, e quanto antes melhor. Despediram-se e Laura saiu do mercado, tomando o rumo de casa. As dúvidas da amiga e a expressão dela ficaram martelando em sua cabeça. Quem poderia ajudá-la? De repente tomou uma decisão, fez meia volta e caminhou apressada em sentido oposto. Chegando à oficina, dobrou à direita. A oficina distava apenas algumas quadras de onde estava. Ao aproximar-se, viu 2 empregados sentados à porta, conversando futilidades. Pelas expressões maliciosas e as risadas que ouviu, certamente contavam piadas. Quando a viram, levantaram-se encabulados cumprimentando-a. Mal impressionada com o que vira, sem dar atenção aos 2, Laura entrou e procurou um terceiro rapaz, que trabalhava debaixo de um carro e não a viu. Pisando duro, ela foi diretamente para o escritório. Certamente, alertado pelos outros 2 que a tinham visto, o terceiro entrou assustado. Boa tarde, dona Laura. Como está, Afonso? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, Valdir. Estava perto e resolvi ver como estão as coisas por aqui. Tem dinheiro no caixa? O rapaz limpava as mãos numa estopa desconcertado. Alguns trocados apenas, dona Laura, como disse, quase não tem entrado dinheiro. Rapidamente, porém, ela abriu a gaveta e foi direto em uma caixa escondida, onde sabia que o marido guardava importâncias maiores e cheques, deixando apenas alguns trocados à mostra. Era uma maneira de prevenir-se contra possíveis assaltos, não raros na região. Contou as notas. R$ 5.400. Pegou todo o dinheiro e enfiou na bolsa. O empregado procurou justificar-se. Guardava essa importância para pagar algumas contas. Pois eu vou levá-la. As contas você pagará depois. Até logo. A propósito, Valdir, além do carro no qual você está trabalhando, há outros 3 dentro da oficina. Imagino que estejam aguardando o conserto. Ao entrar, vi 2 empregados parados. Coloque-os para trabalhar. Sim, senhora. Em seguida, sem dar maior atenção aos outros, saiu irritada e descontente. Marlene tem toda a razão. Preciso ficar de olho na oficina. Quem poderá me ajudar? Pensando no assunto, chegou em casa e, enquanto abria a porta, ouviu o telefone tocar. Correu para atender. Alô? Laura, como está, Afonsinho? Não pude vê-lo ontem, ocupado com os negócios. Do outro lado da linha, reconheceu a voz do sogro. Boa tarde, senhor Alberto, como vai? Afonso está do mesmo jeito. Fez uma pausa longa, depois ele voltou a indagar. Você confia realmente nesse médico, minha filha? Não sei, Afonsinho não melhora, parece que está sempre no mesmo. É que o problema é grave. O senhor conversou com o médico e sabe disso. A recuperação é lenta. Mas há 20 dias... Meu filho está internado naquele hospital e não vejo melhoras. O Dr. Carlos diz que é assim mesmo. Precisamos ter paciência. Bem, se não há outro jeito, amanhã você vai lá? Vou sim. Devo aproveitar o horário de visitas e passar um tempo com ele. Também pretendo ir. Só se surgir algum problema. Iam se despedindo quando Laura se lembrou da oficina. Como não pensei nele antes, claro, meu sogro terá o maior interesse em defender o negócio do filho. Senhor Alberto, há um assunto que gostaria de conversar com o senhor. Pode ser amanhã, após a visita ao Afonso? Sem dúvida. Então, até amanhã. Desligando o telefone, ela foi cuidar das suas coisas. Trabalhou o resto do dia sem descanso. Preferia mesmo não ter tempo para pensar. Não bastassem os problemas com a casa, o marido, os filhos, agora também as preocupações com a oficina mecânica. Mais tarde, de tão exausta, precisaria deitar a cabeça no travesseiro e cair desmaiada sem pensar em nada. Quando se deitava pensando, não conseguia pregar o olho a noite inteira.